pertence à FUNAI e às nações, entre aspas, eu prefiro dizer tribos, indígenas, já que nação para mim é o Brasil, e não a todos os cidadãos. Os índios e anomames, outro ponto, pretendem propor à ONU que uma parte de terras brasileiras e venezuelanas, riquíssima em reservas de urânio, lhe seja destinada para que formem um novo país. Outro ponto, o Brasil deu seu aval à declaração da ONU que se propõe a estabelecer algo como um governo mundial, garantindo autonomia e independência das nações indígenas e estabelecendo que a sua preservação é de responsabilidade internacional. Naturalmente, os países que não contam com índios em suas populações firmaram a referida declaração. Mas entre aqueles que contam com índios, como Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia, só o Brasil assinou essa declaração. Outro ponto que pouca gente percebe. Os chamados quilombolas seguem a mesma política de fragmentação do território nacional, com inúmeros casos de enormes extensões de terras sendo a eles presenteadas sob o pretexto de que ali teriam vivido seus ancestrais. A Constituição Federal atribui direito de propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras. Mas a interpretação que vem sendo aplicada é a que designa a situação de todos os segmentos afrodescendentes. O decreto 4.887 de 2003 estabelece que para a medição e demarcação das terras devem ser levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes dessas comunidades. Mas, na prática, a Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, pode reconhecer como quilombola qualquer comunidade afrodescendente, mesmo que ainda não esteja ocupando as terras que pretende ocupar, o que inclui até cidades que se encontram dentro dos limites assim estabelecidos. Lá no Rio, uma área enorme, próxima ao Porto e à Praça Mauá, vai ser dada, se tudo continuar correndo como está, de mão beijada a 6 famílias que se dizem descendentes de quilombolas. Outro ponto, ainda no campo do direito. A nossa Constituição, para usarmos a linguagem do Ralph Dahrendorf, é uma Constituição de prerrogativas e não de provisões. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um importante avanço conseguido no governo anterior, ela vem sendo constantemente descumprida no atual governo. Outro item, politização flagrante do judiciário. Como demonstra, por exemplo, só um exemplo, essa recente discussão no Supremo sobre as pesquisas com células-tronco, em que eles desviaram a ênfase para uma falsa dicotomia entre fé e razão, quando, na verdade, trata-se de um embuste pretensamente científico. Outro item, prevalência do direito positivo sobre o direito negativo, que é um fato antigo entre nós. Uma tolerância inaceitável para com a violência, sob o manto falso de legitimidade, uma palavra mágica, né? Proporcionado pela doutrina do direito alternativo ou do direito relativo, e sob a proteção de ONGs comprometidas até aos cabelos com o movimento socialista internacional. Em consequência, os cidadãos das grandes cidades vivem dentro de grades e permanentemente ameaçados do seu direito de ir e vir. Os produtores rurais, ininterruptamente ameaçados por invasões desses movimentos sociais. E nas favelas, que agora são denominadas pela ditadura politicamente correta de comunidades, prevalece o poder paralelo, seja dos traficantes, seja das milícias. No Rio, nós nem ligamos mais para balas perdidas. Elas entram por um ouvido e saem pelo outro. Outro item, tentativas frequentes de enfraquecimento e desmoralização de nossas Forças Armadas. Sempre com o argumento rancoroso de que foram responsáveis pelos anos de chumbo. Tudo isso acompanhado, obviamente, de um silêncio sepulcral sobre os 50 anos de chumbo grosso que se observam sobre Cuba e outros países. No campo da cultura, uma promiscuidade inaceitável em uma verdadeira democracia entre o poder público e a mídia,
seja por razões de dependência financeira da mídia em relação ao poder público, seja por pura ideologia engajada de editores e repórteres militantes. Eu mesmo, recentemente, fui vítima disso. Eu escrevia semanalmente num jornal de grande circulação, vou dizer o nome, Jornal do Brasil, por pressão de Brasília, parar de publicar os meus artigos, pelos quais eu nada recebia. Aí esse cara está falando mal do governo, tira ele. É uma censura velada, mas é uma censura. Eu e outros escritores. Nas universidades públicas, eu leciono também uma universidade pública, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na linguagem dos traficantes, está tudo dominado. Quem não é marxista é considerado como extraterrestre, e perseguido e patrulhado de várias formas. Eu que o diga. E outro item, seguindo o conceito dialético de luta de classes e as recomendações de Gramsci, estimulam-se todas as práticas desagregadoras da verdadeira solidariedade e do patriotismo. É só nós abrirmos os cadernos ditos culturais, ligarmos a televisão, lermos os jornais, julgando-se negros contra brancos, homens contra mulheres, brancos e negros contra índios, homossexuais contra heterossexuais, ricos contra pobres, patrões contra funcionários e assim por diante. Faz parte da estratégia deles. É uma tática muito utilizada por essa gente. Isso já está tão entranhado entre nós que nós nem percebemos. Um pesado bombardeio na mídia sob o tacão, sempre sob o tacão do politicamente correto, contra as tradições culturais que forjaram a identidade nacional desde o descobrimento. Entre elas, a nossa tradição religiosa, de origem judaico-cristã. Uma censura velada e não velada à pluralidade de pensamento, basta lembrar que o atual governo, em 2003, tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo e a Ancinave, né? E neste ano de 2008 fundou uma TV estatal. Um claro elemento de propaganda típico de todos os regimes populistas ou ditatoriais, tanto de esquerda como de direita. Uma TV estatal, em pleno ano de 2008, no mínimo, é algo estranho. Na religião, a praga do relativismo moral ataca toda e qualquer tradição religiosa, especialmente o catolicismo, que é a nossa principal tradição, sob o falso argumento do Estado laico. Ora, ser laico não significa ser imoral nem ser amoral. Infelizmente, setores minoritários, mas muito barulhentos da própria Igreja Católica contribuem para isso, especialmente no campo, quando adotam, por uma mistura de má-fé, com ignorância econômica em alguns casos e por pura má-fé em outros, posturas